Muito boa noite, é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente, voltando aos nossos programas Olhar de Cidadão. Olhar de Cidadão, como vocês sabem, é um programa que a gente busca trazer para vocês informações pertinentes à nossa cidade, do Poder Legislativo e Executivo, tá? E dessa forma desenvolvemos alguns projetos especiais. Esse é um deles. Nós já tivemos anteriormente o projeto especial número 1, que foi do turismo do Taubaté, né? Que pudemos até ver alguns vereadores, né, apresentar algumas propostas muito interessantes, alguns itens que a gente tinha abordado lá. Era esse o nosso propósito. Esse é o propósito. E já que deu certo, vamos para o segundo ponto agora. Exatamente. Ao meu lado, temos Eduardo Fonseca, engenheiro civil, arquiteto, né? Empresário. O arquiteto é seu filho, né? Eu sou só engenheiro. Você é só engenheiro. Só? Nossa senhora, mas tá bom, né? E esse que vos fala é Frederico Leal, sou consultor de empresas e palestrante, né? Esse programa, mais uma vez, tem o apoio cultural, né, de EVOS, né, consultoria e treinamentos, e de Eduardo Fonseca Júnior, arquiteto. arquitetura. Excelente. Precisando, deixa o pedido aí na BIOS que a gente entra em contato. Maravilha. Para a gente iniciar esse projeto que a gente está desenvolvendo agora. Qual que é o tema desse segundo especial? Esse é fundamental. Você falou que é um especial, que é o segundo especial, mas qual é o tema? É um tema que eu digo que é um tema palpitante, né? No meu ponto de vista, ele é insuportavelmente chato, porque se trata do lixo da cidade. E eu vou completar, insuportavelmente urgente. Urgente também, né? Porque foi criado taxa de lixo, foi um processo federal. Não vamos entrar na questão da taxa de lixo nesse nosso programa especial. O que nós vamos tentar abordar é uma forma diferenciada de se trabalhar o lixo dentro da cidade de Taubaté. Porque a gente sabe, isso aí é de comum acordo, né, que o lugar mais limpo não é aquele que você mais limpa, é aquele que você menos suja. E infelizmente, se você hoje anda na cidade, no centro, nos arredores de Taubaté, no subúrbio, na zona rural, tá? A imundície tem um só ponto. As calçadas estão terríveis, lamentavelmente sujas. Outro dia você estava ali perto do TCC, mas na raiz de uma árvore, uma quantidade enorme de lixo. Quer dizer, e aí você nota que existe um problema crasso que não é só da questão de coleta de lixo, trabalho de lixo, não. A própria população ela não contribui. Infelizmente, eu vejo, no meu ponto de vista, que a população Taubaté está se transformando numa população suja. Então, mas eu não estou querendo defender a população, não, porque eu acho que é uma das grandes... lógico, não é a maioria. Mas você pega, por exemplo, eu tenho uma conhecida que ela foi desfazer de algum lixo no ecoponto, ela tem uma caminhonetinha, não tinha caçamba disponível. Acredito. Ela foi lá com o lixo e voltou para... O problema maior que a gente está tendo, além de tudo, é uma questão de gestão. Você já citou o exemplo em outros programas que por volta 7 voltas as caçambas não comportam. Não comportam. Em vez de eles colocarem em pontos estratégicos, né, caçambas, né, de grande porte, ou eles reduziram o tamanho da caçamba e não dão conta por causa da logística de captação. Da coisa. Tá? E eles colocam as caçambas em locais impróprios. Tem uma que fica meio metro dentro da rua, dentro da avenida. É inconcebível. Tem outra que fica do lado de um ponto de ônibus. É terrível isso. Tá, mas isso é o diagnóstico que nós estamos fazendo, que não é visão nossa, Não. é visão geral de quem anda. Eu tenho certeza absoluta que uma pessoa que tem um mínimo de contexto, de vivência na questão de higiene, na questão de limpeza, ela está realmente... Mas nesse programa de hoje, a gente vai apresentar algum diferencial para isso? Então, nós vamos estar hoje trabalhando em dois fatores diferenciais nesse projeto, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá? Que realmente eu tenho certeza que se Taubaté conseguisse colocar isso em prática, né, Taubaté ia ser uma cidade diferenciada na região. Tá? E
E para a gente falar um pouquinho disso, né, vamos abordar como é que seria o projeto. Tem mágica? Oi? Tem mágica? Tem, a única mágica é trabalho, arregaçar a manga e fazer, não tem como ser diferente, né? Então vamos lá. Como a gente sabe, né, para você iniciar um projeto, você tem que ter um propósito para isso. Né? Certo. E no nosso projeto, a gente definiu bem claro quais são as missão, visão e valores, né, para que esse propósito possa funcionar. E a missão é promover a conscientização e práticas sustentáveis, garantindo a qualidade de vida e saúde pública. A visão seria tornar Taubaté uma referência nacional em sustentabilidade. E isso aí não é difícil não. Tá? Se a gente arregaçar a manga e o poder público, o judiciário e o legislativo trabalhar em conjunto, isso não está longe não. Isso dá para fazer inclusive uma parceria com a iniciativa privada. Com certeza. E não tem como separar. Não dá. Tá? A gente sabe, inclusive, das condições que a cidade está atravessando, das condições de dívida, né? E pensar num trabalho desse porte, só com investimento público, né? Eu sei que não vai ser conseguido. Mas o projeto, do jeito que a gente levantou aqui, ele é muito atrativo, tá? E eu tenho certeza que as empresas, né, as indústrias em geral do poder privado, né, seriam realmente muito fáceis de ser captadas, né, desde que a gente tenha condição para isso e desde que o nosso executivo, o nosso legislativo dê exatamente condição para que esse fomento aconteça. Né? Por outro lado, os nossos valores desse projeto seriam a responsabilidade social, educação, inclusão, inovação e transparência. E essa palavra inovação é o coração do nosso projeto. Através desses dois fatores diferenciais que nós vamos abordar um pouquinho mais à frente. Tá? Esse projeto ele tem uma identidade, e é uma identidade chamada Cidade Limpa, Vida Saudável. E também Reciclar Hoje para Viver Melhor Amanhã. Então são duas identidades, duas campanhas que a gente poderia explorar bastante, né? Que estão interrelacionadas, né? E faz toda a diferença nisso. E aí quando a gente fala em qualquer tipo de projeto, qualquer tipo, a gente tem uma estrutura a ser seguida por segmentos. Com certeza. Como é que funcionaria isso, por exemplo, no âmbito da família? Na realidade, assim, esse nosso projeto, ou qualquer outro projeto que contemple, né, uma estrutura socialmente aceita, algo que vai dentro do contexto da sociedade como um todo, não pode ser feita sozinho. Não tem como. Tá? Então, nós acabamos até de se falar aqui agora, inclusive da participação da população, que a sociedade está suja, porque... Exatamente. Uma coisa eu tenho certeza, né? Ninguém gosta de morar ou viver no lixo. Isso é óbvio. Tá? Agora, o que me passa muitas vezes, eu vejo, por exemplo, a pessoa vai andando, está fumando um cigarro, joga no chão. Tá? Acaba de comer um pedaço de bolinho, uma bala, joga papel no chão. Tá? Um maço de cigarro, jogar no chão. Eu não vejo que a pessoa faça isso de propósito para emporcalhar a cidade. Mas ela está desatenta. Ela não está consciente. Ela não está sensibilizada para o processo como um todo. E é esse o nosso processo, é esse o nosso projeto que leva, dentro de uma estrutura mais ampla, todos os segmentos que a sociedade nossa tem. Tá? E eles seriam a família, as escolas, as associações e ONGs, o poder público, comunicação e cultura, empresas e comércio e infraestrutura e indústria. Então eu consigo, dentro de um projeto desse porte, envolver todos esses segmentos para pensar de uma forma única e de um consenso onde o propósito maior é o benefício para a cidade, é o benefício para o município e fazer com que a gente consiga efetivamente reduzir a carga de lixo, né, que Taubaté gera. É parar de pensar no problema e começar a pensar nas soluções. Exatamente. Tá? Em conjunto com a sociedade. Exatamente. Tá? E é aí que a gente começa a colocar, por exemplo, como é que seria a questão, como é que a gente envolveria a família nisso? Bem, a família a gente pode utilizar através de incentivos de utilização de kits de separação de lixo. Eu mesmo na minha casa eu faço separação. Agora, o que é feito depois com isso, eu não sei. Quer dizer, então, eu sei que existe uma coleta seletiva na cidade, né, em dias específicos que passam, em algumas regiões, mas o projeto não pode só pensar em algumas regiões, ele tem que pensar na região como um todo, na sociedade como um todo, em todas as áreas da cidade, e é isso que passa.
através da compostagem doméstica, através do incentivo a você fazer essa coleta, armazenamento e uma disposição própria para isso. Quer dizer, então, nós temos que incentivar a família a abraçar esse processo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria nas escolas, né? As escolas, eu não consigo ver um projeto desse separado das escolas. Tá? Até porque você está pensando a longo prazo. Exatamente. Se a gente parar para analisar que dentro das escolas de responsabilidade e compromisso do município, a parte mais crítica, que é crianças, né? Que é o ensino inicial, né? Que antigamente era o ensino primário, científico, tudo isso. Hoje em dia mudou, né? Então, as escolas, elas teriam que ter um currículo obrigatório sobre sustentabilidade, atividade de conscientização e sensibilização dos alunos, implantação de hortas escolares, jogos, gincanas, competições educativas, dentre outras possibilidades. Ou seja, a escola, ela seria um pilar fundamental para que a gente comece a trabalhar hoje as crianças, né, que estão iniciando, para que daqui a 4, 5, 6, 10 anos essa conscientização seja tão forte e ela participe de uma forma tão direta que para ela vai ser a coisa mais comum do mundo. E eu vou citar como exemplo aqui o que acontece, inclusive, no escotismo. Sim, com certeza. Existe essa conscientização através do método escoteiro, e a gente tem testemunho aí de senhores que foram escoteiros que até hoje tem essa consciência. No meu caso, eu sou incapaz de pegar um papel de bala, né, e jogar no chão. Eu coloco no meu bolso e vou até encontrar próximo destino, então na minha própria casa. Quer dizer, então todas essas áreas, né, elas serão abrangidas. Por exemplo, associações de ONGs, e aí entra o movimento escoteiro. Tá? A gente pode desenvolver mutirões de limpeza, processo de capacitação, né, de profissionais para a área de catação, né, para a área de reciclagem básica. Né? Não, e a própria prefeitura, ela tem alguns grupos, chama de grupos, que embora não tenha nada a ver com isso, você pega uma Febre Camargo, uma fanfarra, uma coisa, dá para incorporar isso a essa associação, dá para fazer isso, entendeu? Quer dizer, como um sistema fazendo parte educacional disso. Sim, não tem como separar isso. Outra coisa também, outra área, outro setor seria o poder público, né? O poder público é fundamental, porque é dele que vai vir a criação, a implantação, a regulamentação de leis. O grande maestro dessa estrutura. Não tem como. O poder público, ele é peça-chave no processo, né? Inclusive, através do fomento de implantação de empresas de reciclagem, né? Buscar parcerias público-privado, né? Para melhorar isso, dar incentivos fiscais, e além de tudo isso, fiscalizar efetivamente toda a cadeia. E se você andar, por exemplo, por Taubaté, você acha poucas lixeiras. Sim, tá? E as que tem, muitas vezes estão totalmente depredadas. O poder público pode fazer parcerias aí que permitam que as empresas banquem isso, tá? Tanto a sua criação como a sua manutenção, o que isentaria o poder público de fazer esse serviço, mas ao mesmo tempo fica sendo um incentivo, propaganda e tudo mais. Sem dúvida alguma. Outra também seria a parte de comunicação e cultura, é fundamental. Não adianta a gente começar a pensar em trabalhar todos esses segmentos sem que haja campanhas contínuas, né? Toda uma estruturação para divulgação, para as questões de sensibilização e conscientização em todas as áreas, né? Eu me lembro que antigamente existia propagandas, né? Que se abordava várias questões de saúde, né? E aí era nos ônibus antigamente, né? E vinha aqueles letreiros mostrar. E isso era uma coisa que a gente se acostumava, que você lia e você acabava, né, entrando de cabeça no processo, né? Hoje em dia a gente não vê tantas campanhas assim, né? Mas para essas questões de lixo seria fundamental campanhas contínuas, não é só quando der na telha, né? Para que o processo tenha continuidade. E eu além das campanhas que eu acho necessário, colocar realmente em prática o código de postura do município. Sim, com certeza. E se vê alguém descartando lixo em locais inadequados, realmente
entrar com punição em Com cima certeza. disso. Quer dizer, Tudo isso vai entrar no poder público. tudo porque isso ele vai vai entrar no fazer poder a público. fiscalização também. Né? Outra coisa também, outro setor, seria a parte de empresas e comércio, né? Com logística reversa, marketing, incentivos fiscais, quer dizer, então tudo isso aí está dentro de um setor. E eu vou só fazer um adendo aqui que parece um absurdo, mas não é. Atende. Que tem muita gente que, até porque a prefeitura tem cobrado uma taxa, ao meu ver, altíssima de lixo, não, o problema é da prefeitura. Joga o problema da da prefeitura, Tá? exatamente. E aí essa comunicação e cultura tem que entrar Em parceria, em conjunto, não é bem assim, tá? Todos nós somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis. Somos um relógio, não tem como ser diferente. Uma engrenagem que emperre no meio do caminho, você fica com o relógio emprestado, né? E por fim, também um outro setor muito interessante de infraestrutura e indústria. Empresa é uma coisa, comércio, mas a indústria é fundamental. E é esse daí um dos pontos chaves do programa, que seria a usina de compostagem de energia e coleta inteligente, tá? Que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. Eu só queria fazer um comentário. Até agora nós só falamos óbvio. Sim, não tem nada de novo aqui. Tem nada de novo, nada que ninguém com mínima instrução não podia fazer. Né? Não saiba. Pode até não fazer porque não queira, mas... Agora eu quero saber o seguinte, nós estamos propondo aqui um programa especial, nós demos uma estudada no geral, o que podemos, o que a prefeitura, o que o poder público, o que os vereadores, o que a população pode fazer como diferencial disso? Esse aí nós temos duas coisas que a gente vai abordar a partir de agora. E eu tenho certeza que é um fator diferencial no nosso programa. E eu acho que esses dois fatores deixam de ser um programa simplesmente reclamando da sujeira e partir para a ação concreta. Passar a ação concreta disso daí. Vamos ver agora. Os fatores diferenciais do projeto, a gente incluiu duas coisas, né? Primeiro seria uma moeda municipal de sustentabilidade. Demos o nome de Eco Taubaté, mas isso aí não é obrigatório, qualquer nome serve, né? Mas ela é uma inovação no projeto, porque ele faz com que cada pessoa possa gerar créditos, né? Através de ações efetivas e comprovadas, óbvio, né? Que seria como separar o lixo, participar de mutirões, adotar compostagem para o projeto, participar através de palestras, seminários, que de repente a pessoa mesmo ela tem a condição de fazer pelo seu conhecimento, né? Em escolas, entidades. Ou seja, essa moeda ela é, na realidade, valorável, ela tem um valor monetário que poderá ser e vir a ser desenvolvida, né, para pagamento, né, de benfeitorias, através de redução do IPTU, ingressos culturais, produtos sustentáveis, descontos no comércio, ou seja, é o resultado de um engajamento popular, né, fortalecendo o comércio local e a inclusão social. E um incentivo monetário, esse que é importante. Para que isso aconteça sem ônus na prefeitura. Com certeza. Porque ela vai gerenciar tudo isso, tá? Mas o provento vem de ações que a prefeitura... Quando nós fizemos o projeto do turismo, a gente tinha também desenvolvido uma moeda... Que pode ser a mesma. Que pode ser inclusive a mesma, sem problema algum, né? Desde que haja uma forma de você efetivamente ter um controle financeiro, né? Monetário, não sei qual seria a melhor palavra, né? Dessa moeda. E lógico, isso aí requer um estudo, né? Com certeza. Com certeza. A ideia está lançada, né? Eu vejo com bons olhos, porque se você consegue trazer a população engajada nesse tipo de processo, né? O que nós temos que ter em mente é que o lixo vale dinheiro. Sim, com certeza. Tá? Então, se a pessoa vai lá e toma aí sua dúzia de cerveja por mês, tudo mais tal, e consegue ter um retorno desse lixo, dessas latinhas,
para ser abatida no IPTU, para gastar no comércio, para tudo mais e tal, você automaticamente você enganja a população sem ela saber até. Não, vou fazer isso porque eu vou ter Com desconto. certeza. Vou fazer isso porque eu posso ir lá na feira de artesanato e gastar na barraca da dona Tem um dado, inclusive, nessa questão de reciclagem que poucas pessoas sabem. Dizem, né, que o Brasil ele é um dos países do mundo que mais recicla alumínio, através de latinha, etc. e tal, né? Algum tempo atrás, quem era o campeão era o Japão. O Japão. Tá? E o Brasil ficava em segundo lugar. Mas por motivos diferentes, né? Motivos diferentes. O Japão é através da conscientização e sustentabilidade do meio ambiente. Tá? O Brasil é porque vendia latinha e ganhava parte financeira. Aí a gente não vai fazer juízo de valor. Né? Não me interessa qual é o motivo que a pessoa vai utilizar para reciclar e tudo mais, mas o importante é que a pessoa se engaje no processo. Tá? Esse é que é o processo. E se você consegue implantar alguma coisa assim, até a prática de separar o lixo, que hoje na maioria das famílias não acontece, começa a ser viável. Com certeza. Não, vou separar porque eu vou ter algum retorno disso. Com certeza. Tá? Porque hoje ele consome sua bebida, consome sua pizza e tudo mais e tal, e vai, na maioria dos casos, para o mesmo destino. Com certeza. Outra coisa interessante também é que existem campanhas que já são notórias, né? A famosa aquele selinho das latinhas de alumínio, né? Que o pessoal usava diziam, né? Que você, juntando um X valor daquilo ali, você podia trocar por cadeira de rodas. Quer dizer, então, tudo isso pode ser colocado no prato da balança. Com né? certeza. Então, você pode trocar esse valor por, de repente, a própria prefeitura. Porque a gente tem que entender o seguinte, quando a prefeitura faz um trabalho dessa magnitude de gestão, né, vai haver economia em outro lado. O gasto da prefeitura reduz. Com certeza. E ela pode, em função disso, estabelecer prêmios, né? Pode estabelecer troca por coisas de vantagens para as pessoas. Trocar por bicicleta, trocar por televisor, por ventilador, o que seja, ar-condicionado, não tem o caso. Né? E estabelecer, de repente, até aquelas famosas raspadinhas. Não, tudo isso é válido. Inclusive, até você pode ensinar parte dessa renda, tá? Como doação. Como você pode doar uma parte do seu imposto de renda para algumas instituições, por que não o cara não pode doar essa reciclagem para uma Santa Casa, para um asilo? Nós tivemos agora a taxa de lixo, né? Taxa de lixo. É dispensável? Não é que é dispensável. O município ele tem o gasto dele. Agora, talvez não houvesse necessidade dessa taxa se nós tivéssemos um sistema de gestão onde preconiza a utilização, o benefício, a troca, alguma coisa desse sentido. Ou seja, a própria população seria responsável para fazer a arrecadação dela mesma. Quer dizer, então, são maneiras criativas de você trabalhar, maneiras diferenciais, esse aqui é o fator. Né? Que se você não para pensar, você vai voltar sempre para a velha questão. Multa, taxa, incremento, aumento, que isso aí deixa só novos problemas. Até a taxa do lixo foi uma solução que achou para o lixo, daqui a pouco vai ter a taxa do asfalto, daqui a pouco vai ter a taxa do coisa, quer dizer, e o imposto já não serve mais. Além do imposto, você tem que colocar mais puxadinhos. Exatamente, Tá? Esse é o problema. E isso a gente precisa realmente combater em todas as cidades, inclusive no município de Taubaté. Bem, vamos abordar agora o segundo fator. Só lembrando que nós já falamos isso aqui hoje, essa ideia da moeda, a ideia é fazer o dinheiro circular em Taubaté, dentro de Taubaté e gerar renda para o munícipe, ou benefício para o munícipe. E isso nós já abordamos no especial primeiro de turismo. Ou seja, não é a mesma coisa, mas pode ter as mesmas... Já soma no processo para a implementação, que obviamente não sai de graça para você implantar um sistema desse. Né? Bem, o segundo fator diferencial desse nosso projeto, eu até diria que é o coração do projeto, né, de viabilidade, né? E mesmo que a gente hoje tenha uma situação financeira não muito interessante, né, na cidade, através dessa nossa dívida monstruosa, né, os valores que eu vou falar aqui, de investimento, é perfeitamente acessível
tá? Desde que bem trabalhar. E exequipe. Tá? Trata-se de uma usina de beneficiamento de lixo. Tá? Essa usina ela é uma usina diferenciada. É diferente de você pegar o lixo e tacar num aterro. Tá? Por quê? Porque essa usina ela vai exatamente trabalhar todo o ciclo do lixo dentro da cidade. Ela vai desde a separação, a reciclagem, a reutilização, a compostagem e a parte que pouca gente sabe, do próprio lixo você pode gerar insumos, né, para a construção civil, né, e por último a geração de energia. Então eu tenho basicamente uns 4 a 6 itens que essa usina iria fazer. Né? Logicamente, ele é uma usina completa, fechada, né? E ela, vamos lá, ela primeiro separa e recicla materiais, ela transforma resíduos orgânicos em adubo de alta qualidade, que pode ser utilizado tanto na agricultura urbana quanto na parte rural. Ela desenvolve e gera insumos básicos para a área de construção civil, tipo assim, tijolo, blocos, tubulações, asfalto, ela pode ser utilizada para isso. E além disso, ela ainda gera uma energia limpa através dos rejeitos não recicláveis em processo de incineração controlado, que poderá abastecer parte da energia gasta pela cidade. Ou seja, uma usina dessa, ela não é simplesmente uma usina de reciclagem, ela é uma usina de beneficiamento e de fomento e de receber renda. E fomento para geração de renda. Tá? Isso é que é o mais importante. Como é que seria isso? Bem, existem 2 opções que a gente pode ter. A primeira opção seria uma usina local, única para o município. Tá? Ela é interessante, ela se paga sem problema algum, tá? Mas ela gera uma questão. Ela tem, eu trabalho uma quantidade básica, mínima de produtos, pode ser estipulado para investimento para a quantidade atual de lixo que a gente gera, eu vou falar em torno de 50 mil toneladas, alguma coisa que Taubaté gera, não sei se é por mês ou por ano, sei lá. E com isso aí, a gente estabelecer ainda um patamar para os próximos anos de investimento, que uma usina dessa não vai ser só para isso hoje, a gente tem que pensar a longo prazo também, tá? Mas existe uma segunda opção, que é a gente ser um centro de recuperação, né, para regional, ou seja, essa usina, além dela trabalhar o lixo de Taubaté, ela trabalharia também o lixo das cidades que estão locais próximos, entre 50 e 100 quilômetros é exequível. Até porque hoje Taubaté mesmo pega o lixo dele e dispensa o lixo dele em Tremembé. Paga. E paga por isso. É essa a diferença. Nós vamos deixar de pagar para isso e vamos começar a receber. Porque da mesma forma que o aterro sanitário lá em Tremembé cobra, Taubaté também cobrará para receber o lixo de outras cidades. E isso aí é muito interessante, porque as cidades que nós temos na região aqui, elas também já estão saturadas com os seus aterros sanitários. Você pega, por exemplo, o caso da empresa de Tremembé, o que ela trabalha praticamente? As cidades pagam para ela, entre aspas, enterrar o lixo. Esconder o lixo. Exatamente. Taubaté não. Taubaté vai pegar esse lixo e vai beneficiar. Essa é a proposta. O trabalho vai ser inclusive de limpeza do meio ambiente. Esse é que é mais interessante. Tá? Então, só para a gente falar mais ou menos em algumas questões de valores, né? Uma usina municipal aí seria entre em torno de 100 a 120 mil toneladas ano de lixo. Né? Ela vai gerar aí mais ou menos um retorno financeiro entre 46 milhões por ano aproximadamente, só da venda da energia elétrica, e outros valores próximos a esse aí, né, para a parte de material reciclável, compostos orgânicos, né? Ou seja, uma usina municipal, ela teria um retorno que poderia ser na faixa de 5 a 8 anos. Que é perfeitamente o que as grandes empresas fazem. Um investimento para esse aí seria em torno aproximadamente de 500 milhões
entre 350 e 500 milhões de reais, dependendo do tamanho da empresa, dependendo da unidade, né? E o que vai ser feito, né, nessas compostagens. Né? Então, veja que é um valor alto, sim, eu reconheço, 350 e 500 milhões, mas o retorno dele é muito rápido. Tá? Sim. Se a gente ainda vier a utilizar as questões de insumo, né, para produção de rejeitos, né? Porque toda usina, depois que ela faz ela já fez a separação e reciclagem, compostagem, adubo, tudo isso aí é aproveitável, sem problema algum. Agora, o que ela vai incinerar vai gerar um resíduo sólido e cinzas, né? Então é desse resíduo sólido e cinzas que eu vou utilizar para a confecção de materiais para construção civil, tijolo, asfalto, tubulações, e tudo isso. Madeira Vegetal, de reciclagem e tudo mais. Então, para esse material, tá, eu tenho ainda a possibilidade, né, de produzir em torno de 40 milhões de reais, né, por ano. Quer dizer, então é um retorno muito grande. E o que a usina anterior geraria em torno de 8 anos, ela cai para 5 anos, no máximo 6 anos de retorno. Ou seja, altamente agregado valor para essas questões aí. E a questão de queima também, você pode, inclusive, converter isso em energia, né? Não. Aí, veja, eu estou falando assim, a queima, ela tem duas possibilidades. Ela gera energia, né? Por quê? Porque quando eu faço uma usina dessa, eu vou trabalhar com biodigestores, eu vou trabalhar com queima, eu gero metano e tudo mais, né? E isso é que vai gerar o calor necessário para eu vir a produzir energia. Tá? Então, essa energia que eu vou vender e que vai dar um retorno junto com adubo, junto com a compostagem, junto com tubulações, em torno aí de uns 80 milhões de reais por ano. É muita coisa. Tá? Quer dizer, na realidade, a gente está jogando fora 80 milhões de reais por ano com uma usina que não se constrói aqui em Taubaté. Então, por ano, o que a gente poderia agregar de valor para a cidade, nós estamos pagando para ser jogado fora. Olha, quer dizer, em 5 a 6 anos, a gente teria essa unidade paga. Uma segunda opção é se eu trabalhar com uma usina que a gente chamou usina regional. Tá? É uma usina que envolve um investimento muito maior, mas pode agregar o lixo de várias cidades. Né? Aos custos de hoje, as cidades pagam em torno de 5 centavos por tonelada, alguma coisa assim, né, para reciclagem, né? O investimento seria na casa de 1 bilhão de reais, né? De 1 bilhão, 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200, vai depender também do tamanho da usina e o que eu vou fazer dentro dela, né? Mas essa usina, ela teria a capacidade de processar entre 2.000 até 2.500 toneladas por ano. É muita capacidade, por dia, é muita capacidade de reciclagem que você tem. E aí você vai conseguir gerar aproximadamente em torno de 450 milhões de reais só através da energia, através das questões de destinação paga das taxas que o pessoal vai pagar para você reciclar esse lixo e também na compostagem, adubo. Né? E se você passar a incluir as questões de retorno por ser utilizado na construção civil, você consegue agregar em torno de 300 milhões de reais. O retorno é muito alto. E com isso aí você cai de 5 para 3 anos o retorno do investimento. Nós já falamos das inúmeras vantagens que isso vai trazer, principalmente abordando o que interessa, que é o bolso. Sem dúvida, sem dúvida. Tá? Mas e o modelo dessa usina, de onde vem? Então, na realidade, uma usina dessa não é novidade, ela existe no mundo inteiro. Tá? Hoje nós temos na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, a China. Tá? A China hoje em dia é um modelo de exportação pelos seus custos muito baixos. Né? E com isso você consegue trazer uma usina dessa a um valor bem acessível. Esses valores que inclusive eu estou falando são valores, né, de uma usina de projeto chinês. Tá? Eu conheço um representante local que ele me passou todas essas informações. Então tudo isso que eu estou falando aqui é exequível e em função do que já é feito
Inclusive, se eu não me engano, em Joinville tem uma unidade dessa, né, que trabalha. Que já existe. Que já existe. Ninguém está inventando a roda. Nós não estamos vendo. A criatividade do nosso projeto está em trazer essa tecnologia para Taubaté e para a região. Tá? O meu único medo é Taubaté perder o bonde. E uma cidade vizinha. E uma cidade vizinha trazer. Tá? Eu vejo com bons olhos esse projeto da usina de beneficiamento, porque realmente ela se paga muito rápido. A questão de você desembolsar um valor muito elevado, desde uma municipal na casa dos 500 milhões para uma regional na casa do 1 bilhão aproximadamente, é um valor alto. Mas você tem BNDES, você tem incentivo, você tem parceria público-privada, você tem indústrias que vão ter interesse efetivo. E é esse o papel do nosso executivo, do nosso legislativo, criar condições para que esse fomento seja trazido para a nossa cidade. E você pega, por exemplo, o Taubaté já gasta com lixo 51 milhões. Pô. Sim. Já gasta com isso, sem fazer nada. Nós temos uma empresa, né, que tinha que fazer um trabalho que não é feito. Nós já abordamos isso em programas passados, né, e nada é feito. Tá? Infelizmente, a gente vê, cada dia que passa... O que é a nossa proposta? Em vez do município pagar, ele começar a receber tudo isso. Existe uma demanda cada vez mais crescente por embalagens. Sim, com certeza. Recicláveis e tudo mais tal. O lixo vem aumentando, tá? De forma exponencial. Eu não tenho esses dados na mão, mas é notório sim, isso. Sim, com certeza. Tá? Então, quer dizer, se não for feito nada, o que a gente pagou os 51 milhões, daqui a pouco vai ser 60 milhões, 70 milhões, 80 milhões, e nós vamos estar sempre pagando e reajustando a taxa do lixo. Sim, o pior é isso. Para poder pagar essa despesa. E em vez de tentar fazer alguma coisa... Em vez de tentar solucionar... Para trazer dinheiro para nós. Exatamente. E essa usina de beneficiamento, ela é realmente uma unidade onde você deixa efetivamente de pagar e passa a receber. Se você pega, por exemplo, você implanta uma usina dessa em Taubaté, vamos traçar um raio de 100 quilômetros, você consegue pegar São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, cidades do fundo do vale, Tremembé. Você consegue fazer com que seja mais barato para eles trazer o lixo para Taubaté. Taubaté ter lucro do que... Com certeza, com certeza. Dessas duas opções, uma é um investimento menor, mas em compensação ela só trata a questão do lixo municipal. Que já é um grande avanço. Mas meu ponto de vista, a minha opinião, é que realmente a nossa prefeitura, nosso executivo, né, deveria se preocupar e se interessar em fazer realmente a unidade regional, porque essa tem um retorno financeiro muito mais efetivo para a cidade. Tá? E a gente passa a ter uma característica, a gente passa a ter um retorno, né? Por exemplo, a maioria das cidades, elas vivem de quê? Elas vivem do imposto que ela cobra. Tá? No nosso caso, a gente passaria a ter a cidade um ganho financeiro, né, através exatamente das questões de venda dessa energia, da venda do benefício do lixo, tudo. Quer dizer, então tem vários processos, né, que a gente pode utilizar com essa usina que a cidade irá se beneficiar. Tá? E a gente passa a ser um referencial para isso. O povo vai se beneficiar disso. Não, com certeza. Vai deixar de sair do bolso do cidadão. Com certeza. Que eu acho que é a função. Exato. Uma das funções. É aquela história, cobrar taxa é a coisa mais fácil que tem. Fácil. Tá? Agora, encontrar soluções criativas, né, econômicas e viáveis e sustentáveis nesse caso, aí sim que passa por realmente um fator diferencial de uma gestão de uma cidade. Tá? O que nós estamos fazendo é pegando as demandas de Taubaté e tentando esmiuçar com a nossa experiência de vida, com nossas experiências profissionais, e tentar esmiuçar e levar isso ao poder público sem nenhum... Isso é importante. Todo esse projeto nosso está à disposição do poder público. E nós vamos protocolar, né, na semana que vem esse projeto completo. Isso aqui foi só um en passant que a gente deu, como é que seria, né? Mas nós temos um projeto muito esmiuçado, com valores, com estruturação, formas, né? Tudo que o projeto, tudo que nós falamos aqui, o como fazer, o como aplicar, né?
para que a gente possa protocolar na prefeitura, né, colocando à disposição do executivo, e também junto ao legislativo, falando com vários vereadores que poderão abraçar alguns itens ou todos eles. E quanto que nós vamos cobrar por esse projeto? Nós estaremos cobrando a exorbitante quantia de 0 centavos, 0 reais, 0 dólares. Não estão ganhando nada com A isso. ideia não é essa, a ideia realmente é passar, né, essa, que nem Como a Márcio ideia falou, toda né? do projeto. Exatamente, essa experiência que a gente tem e essa ideia de querer realmente ajudar e fazer com que Taubaté seja um referencial, né, nessas questões principais, tá? E nós teremos vários impactos positivos, né, na parte ambiental, econômica, social e tecnológico, né? Até porque trazer uma usina dessa aqui é um avanço tecnológico muito grande. Tá? E o mais importante, ela não é uma unidade poluidora, tá? Não é, porque todo o sistema de gestão, de geração de energia, através de queima ou qualquer, ela é captada, ela é dentro de um processo onde você tem a emissão praticamente nula, né, de insumos para a atmosfera. Quer dizer, então, e lógico, vai ter que atender às demandas da legislação atual. Que são bastante rígidas. Que são rígidas, né? E essas unidades, elas já são previstas, terem todas essas questões de controle ambiental. Isso aí não é o problema. Tá? O mais importante também é que essa usina, ela passa a funcionar também integrando aos outros segmentos, as famílias, as escolas, empresa, comércio, o poder público. Gera emprego. Gera empregos, então é realmente muito interessante. E com a usina, Taubaté pode alcançar a autossuficiência parcial da energia, dificilmente ela vai conseguir ser total, porque realmente a demanda é muito grande, mas ela passa a se tornar uma referência nacional como cidade, né? Principalmente nas questões de gestão de resíduos, né? E na geração de energia e sustentabilidade. Tá? A peça-chave para transformar todo esse nosso projeto em alguma coisa viável passa efetivamente para que a gente consiga transformar essa usina em uma coisa real dentro da nossa cidade. Essa é a nossa ideia. Né? Esse nosso projeto, né, agora nós abordamos, né, o fator diferencial, mas ele, mais uma vez, está incluso, né, dentro daquele plano macro da sustentabilidade. Né? E esse plano de ação, né, de resultados esperados, né, ele é dividido em 3 etapas. Né? A etapa de curto prazo, a etapa de médio prazo e a etapa de longo prazo. No curto prazo, as campanhas de conscientização, kits de separação, ecopontos, início de conversações para a legislação, né? Abordagem junto às associações, às escolas, palestras, treinamento das questões das ONGs, né? Então tudo isso aí a gente consegue desenvolver num prazo curto, né? Que nós estamos falando aí que é de 1 ano, 2 anos no máximo. Né? A médio prazo, né, nós teríamos a inclusão de um currículo escolar obrigatório, a usina em construção, aí já começa a construir a usina, né, e a utilização de cooperativas formalizadas para as questões ambientais e de lixo para a cidade. Né? Então isso a médio prazo, que nós estamos falando é de 2 a 3 anos no máximo, né, a gente conseguiria trabalhar isso, estourando 5 anos, né, a gente já conseguiria colocar dentro das escolas, né, dentro da formação de uma usina. Né? Uma usina dessa a gente consegue construir na faixa de uns 3 a 5 anos completo, com partes já sendo operacionalizadas a médio e a curto prazo. Né? A longo prazo, a gente tem uma cultura consolidada, né, através da autossuficiência energética parcial de Taubaté, através do resultado da implantação dos currículos, né, através das associações, ONGs, né, do poder público fazendo aquilo que lhe deve, daquilo que lhe é de direito e de dever. Né? E com isso aí a gente consegue, através inclusive da implantação da moeda, né, do Eco Taubaté, né, a gente consegue ter uma economia circulante muito fortalecida, né, e a gente consegue fazer com que a população se engaje no projeto. Isso aí nós estamos falando de 5 anos, 10 anos. Quer dizer, então, é uma legislatura. Uma legislatura. Quer dizer, então, na realidade, a gente precisa começar a entender que um projeto desse
não é para um partido político, tá? É para uma cidade. Tá? E com isso aí ela transcende as questões de partidos políticos. E o detalhe é o seguinte, se não for feito nada, daqui a 5 anos... Nós vamos estar com o mesmo problema. A gente vai estar discutindo o valor de taxa de lixo de novo, discutindo o valor de coisa e a gente... E só isso. E nada vai ser feito, vai se continuar reclamando dos problemas em vez de partir para a situação. E de repente nós não vamos estar recebendo disso, nós vamos estar vendendo o nosso lixo para uma cidade vizinha. Você viu os valores que nós falamos ali? Pois é. 300 milhões, 500 milhões por ano que você pode ter de retorno financeiro que estarão sendo jogados no lixo. No lixo. Tá? Então, o lixo não precisa ser um problema, é isso que a gente tem que começar a entender. Ele pode ser uma oportunidade de educação, inclusão social, desenvolvimento econômico e principalmente preservação ambiental. Mas isso, mais uma vez, só será possível se a gente conseguir com que cada um faça a sua parte, né? E o Taubaté Sustentável, o projeto Taubaté Sustentável, é mais do que um projeto, é um convite para a gente construir junto uma cidade mais limpa, saudável e orgulhosa de si mesma. A ideia é que a gente transforme lixo em valor e Taubaté em uma referência social. Esse seria o nosso projeto. Deixo agora o Eduardo para considerações finais. Não, considerações finais é o que eu já disse, tá? Se nada for feito, daqui uma legislatura nós vamos estar discutindo taxa de lixo de novo. Com certeza. Tá? Porque o lixo vem em uma crescente exponencial. E não para, né? A população cresce, o lixo cresce junto. E a tendência é que, embora esteja um pouco longe disso acontecer, a própria empresa de trem sature. Tá? Então vai ter que ser feito abrir novos opções, não sei o que, tudo mais tal. Isso mais longe, cobrar mais caro, gastar mais dinheiro. Então a ideia é que se comece a pensar e agir nisso já. Perfeito. Obviamente que um projeto desse não se implanta no mês que vem. Dia, com certeza não. Tá, mas se não se começar, daqui a 4, 5 anos nós vamos estar discutindo taxa de lixo de novo. De novo. Pior é isso. Tá. E sem uma solução efetiva. E sem uma solução efetiva. Tá. O que eu posso complementar aqui é que realmente, né, a gente precisa começar a trabalhar de forma diferenciada, né? Aquilo que eu falei desde o início, né? Criar taxa, isso é muito fácil. Multa, fazer... É o que a gente já tem isso aí há anos, né? E Taubaté não muda nesse aspecto, né? A gente só está gerenciando com a barriga, né? Infelizmente. Não, a nossa é uma dívida monstro. E foi feito um empréstimo para pagar a dívida antiga. E é uma dívida que era completamente desnecessária. Desnecessária. Se tivesse pego essa dívida e implantado esse projeto, como nós estamos falando aqui, hoje nós já não O dinheiro do projeto fazia toda já estava tudo pago. Tá? Então, não basta só, às vezes, boa vontade, né? Basta também, é necessário também que você tenha ações efetivas, tá? E você realmente começar a pensar fora da caixa. Pensar igual todo mundo pensa. Se você parar para analisar, aqui no Vale do Paraíba, todas as cidades pensam iguais nessas questões, porque é o que as pessoas não estão querendo fazer, pensar de uma forma diferenciada. E esse projeto, ele é um projeto muito completo, nós temos certeza absoluta, acreditamos, né? Nós cremos nesse projeto, né? Que realmente é um projeto que pode levar um fator diferencial e Taubaté a um nível de sustentabilidade excelente e ser uma referência social. É esse o nosso projeto, o que nós gostamos de fazer e gostaríamos que pudesse ser aplicado dentro da nossa cidade. Seria um prazer muito grande ver esse projeto implantado, ou partes dele. Aqui terminamos e agradecemos mais uma vez a sua atenção e a oportunidade de estarmos com você nesse nosso programa Olhar de Cidadão. Muito obrigado, uma boa noite e até o nosso próximo programa. Boa noite.